Chegou a hora, gente, do nosso Momento Pet aqui no Balanço Geral. Ai, gente, eu amo esse momento. Já estamos aqui com os nossos convidados especialíssimos. O Rodrigo, que é adestrador. E o Mike, gente, que é a coisa mais linda. Tudo bom, Rodrigo? Você falou que ele é da raça? Coge. Coge. Esse aí é aquele da rainha ou é parecido? Ele é o da rainha, é popular pela rainha, tinha vários. Olha, mas que chiquérrimos que nós somos hoje aqui, gente, com o dog da rainha, o Mike. E ele é um príncipe, gente, olha que coisa mais linda. Você aí tem um cachorro, tem um gato, territorialista. Você já deve então ter passado por momentos de pânico, depois de presenciar ou ter que separar brigas dentro de casa, né? Isso é muito comum entre cachorros mais velhos ou recém-chegados, entre outras espécies. Por isso que a gente está aqui com ele, o adestrador Rodrigo Romero, que vai falar desse assunto, vai dar dicas para acabar com esse estranhamento, para tornar o ambiente mais seguro, mais confortável, acabar com as brigas dentro de casa. Rodrigo, vamos lá. Sim. Eu tenho um cachorro territorialista, macho. É difícil, assim, eu não tenho outro cachorro em casa, eu não tenho problema, aquela que já começa a fazer uma consulta, né? Eu não tenho problema dentro de casa, eu tenho problema quando eu saio de casa, porque ele é territorialista com outros machos. Já passei por situações muito complicadas, porque ele fica na dele, mas se vem outro pra cima dele, ele se defende, ele é grandão. Primeiro de tudo eu vou perguntar, gente, como separar uma briga, Rodrigo? Então, primeiro você tem que estar preocupado com a sua segurança, né? Então, antes de separar a briga, evitar botar a mão para você não tomar uma mordida por transferência. Né? Então, os cães ali na hora da briga, cortisol, os hormônios, eles estão agitados, adrenalina, então a sua mão pode acabar sendo vítima de uma mordida. Então, você pode procurar uma cadeira, uma vassoura, algo, e se o cão estiver mordendo de uma maneira fixa, a melhor maneira de separar a briga é fazendo uma asfixia mecânica, né? Uma pressão no pescoço controlada. Coleira, puxa a coleira? Isso, pode ser a coleira, você pode até improvisar com cinto, caso não tenha. Daí causar uma pressão ali controlada até cortar um pouco do ar e o cão soltar a mordida. Aí separar os cães, deixar, se for da mesma casa, né? Deixar um tempo separados até baixar um pouquinho ali aquela adrenalina para depois tentar ressocializar com calma. Então vamos lá, por que acontece isso? Quais são as principais situações que levam um cachorrinho a querer partir para briga mesmo no territorialismo? Então, dentro de casa, os principais motivos são posse por recurso. Pode ser brinquedo, comida, o próprio tutor, ciúme por tutor, né? Olha. Ou até mesmo dor, porque os cães quando estão com dor, os gatinhos também, eles tendem a se preservar. E às vezes ele ali sentindo dor, o outro cão vai chegar, ele com medo de sentir a dor, ele acaba repelindo o outro animal. Sabendo a causa, deve ser um pouco mais fácil de lidar com a situação. Agora, quando o dono não tem ideia do motivo daquela briga, daquele comportamento diferente, o que ele tem que fazer? Então, de fato, pode procurar um profissional, um veterinário e adestrador, trabalham em conjunto, para conseguir descobrir quais são esses gatilhos e atuar na causa. Porque se for só ficar separando briga, nunca vai resolver o problema. Ah, entendi. Né? Então, primeiro a gente descobre qual é a causa. Se for os gatilhos de posse, por exemplo, a gente evita deixar coisas de valor pela casa. Né? E sempre eles só vão ficar sozinhos, vão ficar juntos sob supervisão. Então, não tem ninguém em casa, não tem como supervisionar, então eles estão separados, fazendo uso de grade, portões, né? E quando for se aproximar, usando guia para segurança, fica mais fácil de separar uma possível briga. Quando o problema é na rua, o que fazer e quais cuidados tomar? Então, na rua é a situação que é a mesma coisa, a gente tem que adivinhar o gatilho, descobrir o gatilho. Pode ser por posse, por território, né? Pode ser por insegurança e medo. Então, os cães, às vezes, eles entendem que com a agressividade, ele afasta o que ele tem medo. Então, ele pode estar latindo para afastar o que ele tem medo. Então, o que ele tem medo se afasta, ele acaba entendendo que essa agressividade funciona. E ele passa a usar essa agressividade mais vezes para ficar longe de estímulos aversivos. Então, a gente descobrindo qual é a causa, pode trabalhar numa socialização para que ele entenda, né, e aprenda a lidar com os outros animais. Como é que chega perto de outro cachorro, como chega perto de outro gatinho, para não assustá-lo ou ele também não se assustar. Então, se você está desesperado, não sabe o que fazer, é muito importante você buscar ajuda profissional de um veterinário e de um adestrador. Olha, o Mike, gente, ele tá roubando toda a cena. Se a gente conseguir focar nele... Ai, meu Deus do céu, tô apaixonada pelo Mike.
O Mike não deve ter esse problema, gente, porque ele já é o quê? Um lorde inglês, né? Vocês estão conseguindo ver isso pelas câmeras. Agora, Rodrigo, qual é o princípio do adestramento? O que vocês fazem? Quais são os estímulos para poder condicionar aquele cachorrinho a um novo comportamento? Então, principalmente, como eu estou aqui com o Mike, ele está se comportando, inclusive, por isso, petisco, né? Então, a gente usa de reforço positivo. Primeiro, a gente ensina o que ele tem que fazer. Então, a gente ensinando o que ele tem que fazer, ele aumenta o repertório de comportamento e passa a ter mais comportamentos para usar naquela situação. Então, em caso de briga, por exemplo, né? Ele só sabe brigar. Então, a gente tem que ensinar ele a se controlar, a sentar, a se afastar. Então, com reforço positivo, a gente ensina ele outros comportamentos para que ele use nessas situações. Gente, tão importante a gente falar sobre isso, sobre o reforço positivo. Não é batendo, não é maltratando. Ah, fez o que não pode, eu vou brigar, eu vou maltratar. Não. É o reforço positivo. Ele está sendo o quê? Recompensado por fazer direitinho. Perfeito. Isso funciona muito bem, né, Rodrigo? Funciona sim. Agora, o contrário, aquela pessoa que vai para agressão, você acaba reforçando aquele comportamento agressivo, né? Exatamente. A agressividade, né, os gritos, podem até causar mais ansiedade e o cão ficar mais assustado e, por consequência, mais agressivo. Então, os comportamentos agressivos, as broncas, muito mais atrapalham do que ajudam. Agora, até mudando um pouquinho a nossa pauta do dia, por exemplo, quando chega o cachorrinho em casa e vai ensinar ele o lugar certo de fazer xixi. Você saiu de casa, aí voltou horas depois e ele fez xixi no lugar errado. Nem adianta querer brigar, porque o cachorrinho nem lembra, né? Exato, ele nem sabe por que você está dando a bronca, né? E tem gente que fala, mas ele sabe, Rodrigo. Eu chego, ele faz a cara de coitadinho. Não é pelo xixi a cara de coitado, mas pela situação, pela postura corporal do tutor, de ficar um pouquinho mais para frente, né? Uma postura mais agressiva, o cachorro já, eu tenho que me afastar porque eu vou tomar uma bronca. Ele não é bobo, né? Então ele já faz aquela carinha para se afastar e evitar aquela bronca, mas não que ele associe que a bronca vai ser devido a destruir alguma coisa ou fez o xixi no local errado. E, Rodrigo, eu já ouvi falar também que você acha que está brigando com o cachorro e ele acha o quê? Que está recebendo atenção. Perfeito. E aí ele vai repetir aquele comportamento que você não queria que ele fizesse, né? Então, muita gente usa o não, mas não ensinou para o cão o que é não, né? Então, ele não entende o português. Então, você fala, ele está fazendo xixi e muita gente só fala com o cachorro quando está aprontando, né? O exemplo do xixi. Ele está fazendo xixi, o tutor corre lá que está ele. Então, ele passa a entender que quando ele faz o xixi, quando ele se comporta mal, ele tem a atenção do dono. Tudo que ele queria. Mesmo que seja para tomar uma bronca, para tomar não, mas ele ganha uma atenção. Então, ele passa a se comportar mal com o objetivo, de fato, de ter atenção. Então, quando seu cão estiver calmo, está quieto, né? Não dormindo, deixa ele dormir. Mas está calmo, vai lá e faz um carinho nele para ele começar a entender que basta ele estar calmo para receber a tua atenção e não precisa estar mordendo você, fazendo xixi no local errado. Olha, Rodrigo, eu amei as dicas, é uma pena a gente não ter mais tempo. Qual o seu Instagram, onde é que as pessoas te acham para ter outras dicas? Então, meu Instagram é Romero Adestra e o meu telefone, né, o DDD 92 99323 3588. Tá aí na tela para você, busca o Romero ou liga para o Romero para você ter mais dicas. Você que está tendo algum probleminha com o seu pet, você tem que mudar o comportamento dele, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito mais felizes juntos. Eles já fazem a nossa vida muito mais felizes, né? Eu sou apaixonada pelo meu Quinzinho, tô apaixonada pelo Mike também, gente. Ele é o quê? Um lorde inglês, ele é da raça lá dos cachorros da rainha. Coisa mais linda, Rodrigo. Um prazer ter você com a gente. Muito obrigada pelas dicas e volte sempre, viu? Muito obrigado e traga o Mike, que a gente amou o Mike também. Tá ótimo. Esse foi o nosso Momento Pet desse sábado.